Olá, boa tarde a todas e todos. Hoje no Brasil temos um choque brutal entre dois medos. Tem o pessoal, a facção do medo ao corona, medo legítimo, eu também sinto esse medo. Na frente, no campo oposto, você tem a facção do que tem medo do desabamento da economia. Digamos, o medo da fome. Também é um medo legítimo. Minha facção, entre aspas, é mais essa que tem medo do desabamento econômico. Mas eu entendo ambos medos. Ninguém quer morrer, ninguém quer morrer do corona, também ninguém quer morrer de fome. Eu acho que essas coisas são ambas legítimas. Só que estamos estagnados. Dois medos, duas forças antagonistas. Vamos quebrar. Vamos para, sei lá, confronto ou qualquer coisa dessas. Um piloto de um avião, de um Boeing, por exemplo, ele não pode estar pautado pelo medo. Ele não entende das urgências. Ele resiste à urgência, porque na urgência é que você faz cagadas, que você comete erros. Estamos cometendo com certeza vários erros faz um ano. Porque apesar dos lockdowns, o vírus está aqui. Apesar dos trilhões, sei lá, centenas de bilhões torrados, mundialmente e no Brasil, a gente não tem ainda UTIs. Temos talvez menos UTI hoje em dia, em março de 2021, do que em setembro de 2020. Então, não estamos avançando. Temos que recuar um pouco para sair desse medo, porque hoje em dia estamos, diante do corona, estamos jogando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, no precipício. Isso é uma solução? Duvido. Não podemos combater a pandemia do corona com a pandemia da depressão, como a pandemia da violência conjugal, como a pandemia de falências, como a pandemia de suicídios, como a pandemia de que baixa a imunidade das pessoas. Porque quando você fala fica em casa, você perde a imunidade. A gente não foi feito, ser humano, para viver numa caverna. Precisamos de sair, de contato social. Esse isolamento baixa a nossa imunidade e vai trazer outras pandemias. Sei lá, câncer, tem gente infartando, não sabe nem que infartou, operações cirúrgicas que estão sendo postergadas, enfim. Escolhemos o precipício frente ao corona. Por quê? Falei do medo, mas também esse medo que estamos sentindo é um medo alimentado, fomentado pelas elites. Nossas elites tornaram o medo ao corona lícito e desejável. A gente não estava com medo dos assaltos, dos homicídios. Brasil campeão do mundo dos homicídios. A gente não tinha vergonha de ser a capital mundial, de ter 10 capitais brasileiras entre as mais violentas do mundo. Acho que Fortaleza, Natal, essas coisas, Rio de Janeiro. A gente não sentia vergonha nem medo de morar nessas cidades. Porque as elites falavam, não, direito humano, não reaja, lembra? Não reaja, ou seja, se entrega. A gente conviveu com isso. A gente não sentia medo da contaminação da água da represa do Guarapiranga, que está sendo favelizada. Pessoas lá mijando, fazendo... Porque as elites falaram, não, ilícito, se você denunciar isso, você é um fascista, não sei o que, não sei o que. Então agora o medo do corona é lícito, é bem visto, é fomentado, você tem que ter medo, as elites, porque a gente ainda mora numa sociedade piramidal. Ainda temos líderes de opinião. E todo mundo fala que ninguém assiste televisão, mas a televisão sim, pauta ainda a opinião pública. Artistas pautam. Todo mundo fala que não acredita mais em nada, mas na verdade a gente está ainda olhando para cima. E os caras de cima decidiram que tem que ter medo. Além do mais, isso é um fenômeno mundial. Você não pode nem correr para a França, para a Inglaterra. Está todo mundo de acordo. Não sei se tem uma conspiração, uma coordenação entre as elites mundiais. Mas é óbvio um fato que elas agem da mesma maneira. Brasil, Estados Unidos, vocês parecem que eu acabei de citar. Bom, quando a elite toca essa música, troca a música da sociedade. A gente não está mais na sociedade libertária, da maconha, do liberdade sexual, do direito humano. A música foi trocada, a fita, o CD. Em março de 2020, faz um ano, mudamos o CD. A elite começou a falar, não, medo, 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 medo. Precaução, precaução, precaução. Beleza. A sociedade se adapta. Por exemplo, a sociedade civil, ONGs e tal, se adaptaram. Pararam de falar de direito humano. Estamos numa ditadura do lockdown, mas eu não estou escutando o ONG de direito humano denunciar o lockdown. Ninguém fala mais disso.
quem defende as mulheres calou a boca. As mulheres estão apanhando em casa, ninguém denuncia o lockdown que permite isso. Você tem os executivos, classes intelectuais superiores, MBA, essas coisas, na maioria, nem todos, estão seguindo essa linha do medo. Por quê? Porque tem um ditado marroquino que fala: ninguém pode falar para o leão que ele tá com mau hálito. Imagina o leão na sua frente, ele abre a boca, sente o mau cheiro. Você vai falar para o cara que tem mau hálito? Não. Você fala: sim senhor, você é bonito, vamos ter medo. Então essas classes que acabei de citar, elas estão a serviço das elites, dos ricos de verdade. De momento, elas ainda preferem falar amém e cair nesse medo, amplificar esse medo. Também as nossas universidades, isso vai para o Brasil, para a França, para os Estados Unidos, estão formando cada vez mais especialistas e não gente com cultura geral. Temos excelentes analistas financeiros, excelentes contadores, excelentes engenheiros, excelentes médicos. Todo respeito para essas profissões. Mas cada um está no funil, ele entende muito bem o dele. Ninguém lê mais ciência política. Quem leu a Constituição? Quem leu o Maquiavel? Quem lê Maquiavel? Quem leu Platão? Não, quem lê mais literatura? Não, está todo mundo muito bem na matéria dele, certificações, todo mundo sabe de normas, mas a cultura geral, a nossa civilização, a palavra civilização virou tipo um palavrão. O que é nossa civilização? O que estamos aqui para fazer? Qual a vocação nossa? Qual a nossa identidade? O que é o Brasil? Não, ninguém quer mais saber disso. Então, por isso que a gente não, essas pessoas inteligentes, de MBA, de USP, de Harvard e tal, também caíram no medo, porque perderam essa capacidade a sair, a se tomar o recuo, falar: meu, antes de entregar minha liberdade, vou ver se vale a pena. Isso é um lockdown, uma punição coletiva. Esse tipo de perguntas elas não fazem mais. Porque elas se acham cheias de certezas, confundem diploma com sabedoria e dá nisso. Não estou generalizando, estou respeitando todo mundo, estou dando chaves. Também nessas classes intelectualizadas, diplomas superiores, tem um pouco, não em todas essas pessoas, tem um pouco de menosprezo para o povo. O povão votou Bolsonaro, então eu sou contra o povão, então não vou votar Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro vai falar é ruim. Se o Bolsonaro falar: olha, a lua está cheia, não vou aceitar. Se o Bolsonaro falar que está calor, vou pensar que está frio. Não. Mas esse mecanismo um pouco infantil está hoje em dia nas nossas classes econômicas intelectualizadas, superiores. Tem também o lobby do mal. Esse lobby do mal, o lobby do contra o Brasil, esse lobby está forte hoje em dia e aproveita esse medo, amplifica ele. Porque as elites tornaram a atitude dele lícita. Você tem jornalista que destrói a imagem do Brasil no exterior por puro prazer, que transmite fake news, que te fala, por exemplo, que lockdown é eficiente, que tem unanimidade sobre lockdown no mundo. Não tem, isso é fake news. Ninguém sabe se funciona. Aliás, o consenso mais para não funcionar do que funcionar. Você tem o síndrome de Estocolmo. Você está sequestrado faz um ano, você começa a adorar seu sequestrador. Você tem gente que quer mais lockdown. Eu ouvi gente falando que tem que fechar tudo. Quase emparedar as casas durante 15 dias para dar certo. Loucura. Síndrome de Estocolmo. E você tem também o que chama o lobby da preguiça. Tem parte da população, não estou julgando, que não quer avançar. Ela está em configuração mental, afetiva aqui de estagnar, ficar em stand-by. Com esse lockdown, esse congelamento, freezing mundial, o modo de vida delas virou urgente. A vida delas virou a norma, não fazer nada, não malhar, não sair, não namorar, não estudar, ficar no videogame o dia todo, tem medo o tempo todo. Isso virou uma norma, então elas estão aplaudindo. Então vamos sair desse medo? Uma dica: busca as pessoas que estão na ação. Quem está querendo agir. Busca o cara que quer propor ações no recolhimento. Essa é a minha dica para você. Precisamos agora de heróis, de pilotos no avião. Nem de gente gritando que o avião vai cair.
Tchau, boa sorte a todos nós.